São Mateus, capítulo 8, versículo 14 ao versículo 17. Está escrito assim: E Jesus, entrando na casa de Pedro, viu a sogra deste jazendo com febre, e tocou-lhe na mão, e a febre a deixou. E levantou-se e passou a servi-los. E chegada a tarde, trouxeram-lhe muitos endemoniados, e ele, com sua palavra, expulsou deles os espíritos e curou todos que estavam enfermos, para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías, que diz: Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou as nossas doenças. Que o Senhor nosso Deus abençoe a leitura da sua palavra em sua vida nessa noite. Jesus estava na cidade de Cafarnaum. E foi nessa cidade que Jesus operou tantos milagres, tantas maravilhas. Eu estou aqui me lembrando que certa feita ele estava em sua casa, em Cafarnaum, e havia tantas pessoas ali para ouvir a palavra, que um homem que foi levado por 4 pessoas, um paralítico que foi levado por 4 amigos, não conseguiu entrar na casa pela porta, pela janela, e ele, percebendo que havia como subir, talvez por um monte, subiram no telhado da casa. E esses 4 amigos subiram com ele no telhado da casa e abriram um buraco e desceram o paralítico até Jesus. E ali Jesus, olhando para aquele homem, Jesus operou um grande milagre, quando disse: Perdoados estão os teus pecados. E as pessoas que ali estavam, é verdade que muitos estavam ali para aprender, para ouvir, para ser curado, mas também havia alguns religiosos, alguns fariseus que ali se encontravam, para ver o que Jesus fazia e para criticar. E Jesus, conhecendo o pensamento, conhecendo o coração daqueles homens, que diziam: quem ele pensa que é? Só Deus pode perdoar pecados. Eles não conheciam quem era Jesus, eles não sabiam o poder que Jesus possuía. E Jesus, conhecendo o coração deles, faz uma pergunta: o que é mais fácil dizer para este homem? Perdoados estão os seus pecados? Ou dizer para esse paralítico: levanta, toma a tua cama e anda? Para que saibais que o Filho do Homem, que Jesus, que eu tenho poder para perdoar pecados, para curar. E Jesus ali operou um grande milagre. Ele olha para aquele homem: levanta, toma a tua cama e vai para a tua casa. E aquele homem saiu dali completamente curado. Eles não sabiam quem era Jesus, que Jesus é Deus, que Ele pode perdoar pecados, porque a grande doença, a grande enfermidade que mata o ser humano, que leva para o inferno, é o pecado. O salário do pecado é a morte, e Jesus estava ali perdoando, porque Ele é Deus, Ele pode perdoar. E ali Ele operou aquele grande milagre, curando aquele homem paralítico. Olha que coisa extraordinária. Cafarnaum presenciou tantos milagres, tantas maravilhas. Momentos antes, ou horas antes dele ir para a casa de Simão Pedro, ele havia sido procurado por um centurião romano, que estava com um servo enfermo, paralítico também em casa. E esse homem pede para Jesus: olha, meu servo, ele está
enfermo, está paralítico numa cama. E Jesus ouve a oração, o pedido daquele centurião, e diz: eu irei contigo à tua casa, vou dar saúde para ele, vou curar seu servo. E aquele centurião era um homem de fé. Ele falou: Senhor, eu tenho muitos soldados à minha disposição. Um centurião, ele cuidava de uma centúria romana, do exército romano, no mínimo era 100 soldados. Ele dizia: o que eu mando o soldado fazer, ele vai e faz. E esse homem fala: Senhor, não sou digno que entre na minha casa, mas se o Senhor falar uma palavra, eu creio que o meu servo vai ficar curado. E Jesus fica impressionado com a fé daquele homem, com a fé que aquele homem demonstrou. E realmente, quando ele estava voltando para casa, os seus servos vieram correndo dizendo: olha, fulano foi curado. E foi na hora que Jesus disse: ele já pode ir embora, ele já está curado. Foi um grande milagre. Jesus, ele se impressionou com a fé daquele centurião. Mas eu aqui fico pensando, olha que oportunidade aquele centurião perdeu. Jesus estava disposto a ir com ele até a casa dele. Olha que bênção esse homem receberia de ter Jesus na sua casa. Eu creio que faltou sabedoria para aquele centurião. Ele era um homem de fé, o milagre aconteceu, mas ele perdeu a oportunidade de ter Jesus dentro do seu lar. Jesus queria ir com ele na casa dele. Ele demonstrou fé, mas eu penso que faltou sabedoria. Não existe nada melhor do que ter Jesus na nossa casa, do que ter Jesus no nosso lar, ter a presença dele. Olha que coisa extraordinária. O que não podia acontecer na casa daquele centurião se Jesus tivesse ido com ele. Gente, é importante nós cultivarmos a presença de Jesus no nosso lar, em oração, em louvor, em fé. É importante ter Jesus porque ele acalma as tempestades. Ele não só opera milagre, ele cura, ele liberta, mas ele enche o nosso lar de paz, de alegria. É importante ter Jesus na nossa casa. É importante nós irmos à igreja e ao voltarmos para casa saber que Jesus está conosco no nosso lar, está conosco na nossa casa, guardando, abençoando a nossa família, sabendo que Ele ouve a nossa oração, sabendo que Ele responde os nossos pedidos. Isso foi em Cafarnaum. Na minha forma de pensar, eu acredito que aquele centurião recebeu aquele milagre, mas ele perdeu uma oportunidade de ter Jesus dentro da sua casa. Jesus queria ir com ele, ele era um homem de fé, o milagre aconteceu, mas ele perdeu a oportunidade de ter Jesus dentro do seu lar. E nós não podemos nunca ter Jesus longe da nossa casa, Jesus longe do nosso lar, porque Ele é um Deus forte, é o conselheiro, é o Pai da eternidade, é o príncipe da paz. Ter Jesus na nossa casa é ter este Deus poderoso, guardando, protegendo, salvando, fazendo maravilhas no nosso lar. Mas voltando a Cafarnaum, Jesus entra na casa de Simão Pedro, e quando ele chega lá, ele encontra a sogra de Pedro deitada com febre. A febre é um sintoma de uma enfermidade. A Bíblia não fala qual era a enfermidade,
mas ela estava lá, deitada, com febre. Olha a importância de ter Jesus na nossa casa. Jesus se aproxima dela, pega em sua mão e ela é curada. Por isso que é importante ter Jesus no nosso lar. É Ele quem liberta, é Ele quem cura. Ele é a verdade que transforma, a verdade que liberta. É importante ter Jesus no nosso lar. Nos dias em que as pessoas passam mais tempo diante da televisão, passam mais tempo diante de um celular, é importante ter esse Jesus. Nós podemos dobrar nosso joelho, clamar o nome dEle, nós podemos louvá-lo, glorificar, sentir o perfume da sua presença dentro do nosso lar. E como é bom nós cremos, nós temos, nós sabemos que Ele está ali, socorro bem presente, conselheiro, Deus forte, príncipe da paz, Pai da eternidade. Estava na casa de Simão Pedro o próprio Jesus, e a sua sogra se levanta curada, a febre foi embora, ou seja, o milagre aconteceu, a febre desapareceu porque ela foi curada. A febre era um sintoma da enfermidade, a Bíblia não menciona, mas ela estava lá deitada, paralisada na cama. E Jesus faz esse grande milagre. E é importante você saber que esse Jesus, Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores. Ele foi moído pelas nossas iniquidades. Lá na cruz Ele pagou um preço. Pelas suas chagas, pelas suas pisaduras, nós fomos sarados. E é por esse motivo que nós podemos crer que Ele cura, que Ele liberta, que Ele abençoa, porque o seu sangue foi o preço pago lá no Calvário. Assim como Ele perdoou os pecados daquele homem na sua casa, lá em Cafarnaum, e curou a sua paralisia, esse Jesus, Ele é poderoso para fazer milagres, para curar, para libertar, para abençoar, para transformar. E quando você crê no seu sacrifício, Ele ouve e responde às suas orações. Os seus ouvidos não estão tapados, seu braço não está recolhido, ou seja, os seus ouvidos estão abertos, seu braço está estendido para ouvir e responder à sua oração. Queridos, a sogra de Pedro se levanta, e quando ela se levanta, a primeira coisa que ela faz é servir Jesus, é atender, é estar perto. Quando Deus opera um milagre, deve haver gratidão no coração, como aquele cego que foi curado, passou a seguir Jesus. O gadareno foi liberto, passou a seguir Jesus. A sogra de Pedro foi curada, passou a servir Jesus. E não há nada melhor do que estar na presença dEle, servir a Ele, seguir os seus passos. Nessa noite, Deus tem uma bênção para a sua vida, mas a Bíblia nos fala: não te esqueça de nenhum dos seus benefícios. Bendize minha alma ao Senhor, tudo que é em mim bendiga o teu santo nome. Ser grato a Deus, glorificar o seu nome, seguir os seus passos, andar com Ele, ouvir a sua voz, guardar a sua palavra, obedecer a sua palavra. E ali na casa da sogra de Pedro, eu creio que os vizinhos souberam do milagre. Isso espalhou pela cidade de Cafarnaum. E se você observar esse mesmo texto, só que agora no Evangelho de São Marcos, no capítulo 1, no versículo 32, diz assim, que chegando à tarde, quando já estava o sol se pondo, trouxeram-lhe todos que se achavam enfermos e endemoniados, e toda a cidade se ajuntou à porta da casa de Pedro, e curou muitos que se achavam enfermos de diversas enfermidades
expulsou muitos demônios, porém não deixava falar os demônios porque Jesus os conhecia. Olha que coisa extraordinária. Jesus fez esse milagre na casa de Pedro. Isso atraiu a atenção dos vizinhos, se espalhou pela cidade e trouxeram enfermos, trouxeram pessoas endemoniadas. E Jesus fez muitos milagres, curou enfermos, libertou pessoas endemoniadas. Ou seja, ele veio buscar e salvar o que se havia perdido. Pessoas que eram escravas do diabo foram libertas, pessoa que sofria de enfermidade foi curada. Com certeza muitos ali passaram a seguir Jesus. Mas a Bíblia fala que quando chega a noite, ou melhor, quando chega pela manhã, muito cedo, estando ainda escuro, Jesus saiu para um lugar deserto para orar. Jesus é Deus, mas Ele também era homem. Ele deixou toda a glória. E quando esteve aqui na terra, Ele era homem, sujeito às mesmas paixões, mas Ele nunca pecou. Mas Ele precisava manter comunhão com o Pai. O poder da oração. Há um verso na palavra de Deus que me chama a atenção, que fala assim: eu amo os que me amam, e os que de madrugada me buscam me acharão. E Jesus, pela madrugada, ainda estava escuro, Ele procurou um lugar sozinho, deserto, para orar, para falar com o Pai, para buscar força, para derramar o seu coração. Isso nos ensina. A Bíblia fala: se alguém diz que crê nele, que está nele, também deve andar como ele andou. Ele orava, e nós precisamos orar. Nada acontece no céu se não for por intermédio da oração, gente. Você quer ver pessoas sendo salvas na sua casa? Pessoas da sua família se converter, coisas acontecerem no seu trabalho, milagres acontecer na sua vida? Oração. A oração nos fortalece, a oração nos aproxima de Deus, nos torna íntimo de Deus. Deus ouve oração, Deus responde oração, milagres acontecem através da oração. Jesus, Ele orava, buscando força, graça de Deus. E nós também precisamos saber a importância da oração. Uma noite como essa, uma noite que Deus opera, que Deus abençoa, que Deus faz maravilhas. Mas é importante você entrar no seu quarto, fechar a porta, dobrar o seu joelho. Jesus fala: entra no seu quarto, fecha a porta, e o Pai que ouve, que vê em oculto, te recompensará. Orar pela madrugada, orar pela manhã. Como é importante, ao amanhecer, antes de qualquer coisa, dobrar o joelho, falar com Deus, entregar o dia na mão de Deus, sua família, sua casa, seus negócios, seu trabalho. No mundo nós vamos ter aflição, vamos ter problemas, mas a oração nos fortalece, a oração nos coloca em pé. A oração faz com que a graça de Deus transborde na nossa vida. Então, queridos, esse Jesus que nós cremos é poderoso para curar, para libertar, para fazer maravilhas, para abençoar, para salvar. Mas nós também não podemos deixar de ter essa intimidade com Ele, de buscar a sua face, de buscar a sua presença. Primeiro, porque a oração é o oxigênio da alma. Sem oração nada acontece. Mas quando nós oramos, o céu se abre, a mão de Deus se estende, e a vitória é certa, em nome do Senhor Jesus. Queridos, que essa palavra fique no seu coração, e que você possa também
ter Jesus na sua casa, Jesus do seu lado, e você buscá-lo, seja de madrugada, seja durante o dia, mas busque a Deus, porque nada acontece no céu para nós aqui na terra se não for através da oração. Coloque-se em pé, vamos orar.